Boa tarde, meninas, meninos. Tudo bom aí com vocês? Bom, gente, a gente vai começar agora a trabalhar com videoaulas, tá? Então, hoje vai ser nossa primeira, mas a partir daí nós vamos fazer mais algumas. A videoaula de hoje vai ser sobre nutrientes. Então, a gente vai falar sobre o que são nutrientes, né? Qual a importância dos nutrientes, tá? Bom, quando a gente come, né, a nossa alimentação, ela faz com que a gente consiga esses nutrientes através de diferentes tipos de alimentos. O que a gente precisa saber é por que é importante cada tipo de nutriente na nossa alimentação. Então, a gente começa assim. Ó, a gente tem alguns grupos de nutrientes. Por exemplo, a gente tem proteínas, carboidratos, lipídios. Além desses, a gente tem também as vitaminas e os sais minerais. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, ó, com as proteínas. Por que é importante a gente ingerir proteínas? Porque as proteínas são, depois da água, né? Depois da água, a principal substância química presente no nosso organismo. Então, as proteínas, elas constroem nosso corpo. Por isso a gente fala, né, que as proteínas são nutrientes plásticos, ou também chamados de nutrientes construtores. Depois a gente fala dos carboidratos. Por que os carboidratos são importantes? Porque eles nos fornecem energia. São os principais nutrientes que fornecem energia para o nosso organismo. Aí a gente fala dos lipídios. Os lipídios, eles são interessantes pelo seguinte, eles têm dois tipos de funções. Eles têm a mesma função das proteínas, que é a função construtora, e também tem a mesma função dos carboidratos, que é a função energética. Mas os lipídios, a gente só usa a energia dos lipídios quando não tem mais carboidratos no organismo. Então, primeiramente, o organismo consome energia dos carboidratos, depois acaba consumindo também, caso não tenha mais carboidrato para consumir, dos lipídios. Vitaminas e sais minerais, esses dois grupos, a gente pode chamar de nutrientes reguladores. E como o nome diz, né? Eles regulam o nosso organismo, tá? Eles fazem com que o nosso organismo funcione adequadamente, funcione bem. Então, o funcionamento do organismo, as reações químicas que acontecem no organismo, quer dizer, o metabolismo, depende da presença de vitaminas e sais minerais diversas, né? Tem várias vitaminas, vários sais minerais, e a gente precisa, da nossa alimentação, preferencialmente diária, de vários deles. Aí a gente começa, né, falando dos carboidratos, tá? A nossa principal fonte de energia, como eu já falei, e a gente precisa então dessa ingestão de carboidratos numa quantidade razoável diária. Não é interessante que a gente faça ingestão excessiva de carboidratos, mas a gente também não pode fazer uma ingestão muito abaixo daquilo que a gente precisa. Se a gente faz uma ingestão muito baixa de carboidratos, a gente não tem energia para o organismo funcionar adequadamente, tá? Então a gente precisa fazer essa ingestão para quê? Para que ao final do processo de digestão, as células sejam abastecidas com um tipo especial de carboidrato, a glicose, que vai então fazer toda a diferença na produção de energia do organismo. Aí, a gente tem diferentes tipos de carboidratos. Aquilo que a gente chama de carboidratos bons e aquilo que a gente chama de carboidratos ruins. Repara que no exemplo dos bons carboidratos, a gente tem basicamente os vegetais. A gente tem aqui vários tipos de vegetais. Então, os carboidratos bons são aqueles naturais, né? Aquele que a gente consegue na própria natureza, sem que haja nenhum tipo de interferência industrial. Então, aqui a gente tem vários, né? Mandioquinha, mandioca, e tem grão de bico, um monte deles que a gente consegue esses carboidratos. E no caso aqui, a gente consegue um tipo específico de carboidrato que é chamado amido. Tá? Então, o amido está presente em todos esses nutrientes. Os carboidratos que a gente chama de ruins são aqueles basicamente industrializados.
Então, doces diversos, que têm açúcar refinado em excesso. Esses são exemplos de carboidratos ruins. Refrigerantes, que também tem uma quantidade muito grande do açúcar refinado, também são exemplos de carboidratos ruins. Então, os carboidratos bons, repara que são aqueles mais naturais, os carboidratos ruins são aqueles mais industrializados. As proteínas. Bom, como a gente falou, né? As proteínas, elas basicamente constroem o nosso organismo. Só que, além de construir o nosso organismo, as proteínas também podem nos ajudar no nosso sistema de defesa, né? O sistema imunológico, que a gente tanto escuta falar hoje em dia. Por que isso? Porque os anticorpos que atacam, por exemplo, vírus, a gente está escutando muito falar disso, o vírus invadiu, os anticorpos têm que combater os vírus. Então, os anticorpos são tipos especiais de proteínas. Então, é muito importante que a gente tenha proteínas no organismo para que essa produção de anticorpos possa ser feita adequadamente. Além disso, a gente também tem proteínas especiais na forma de enzimas, que fazem as reações químicas dentro do nosso organismo acontecer adequadamente. E a gente ainda tem proteínas na forma de hormônios. Então, quer dizer, as proteínas ela têm várias funções, né? Muitas funções dentro do nosso organismo, e essas funções todas, claro, elas são importantes para a nossa sobrevivência. Aí, a gente tem, tá? Ali, ó, algumas outras funções, como, por exemplo, o transporte de oxigênio. O oxigênio, ele tem que sair dos pulmões e chegar às células. Quem faz esse transporte são as células vermelhas do nosso sangue, os glóbulos vermelhos, as hemácias. Só que dentro das hemácias tem uma proteína, chamada hemoglobina, onde o gás oxigênio se prende, para que ele possa ser então levado até as células. Então, quer dizer, é muito importante que existam também essas proteínas no nosso organismo. Aí tem os anticorpos, a defesa do organismo, por exemplo, contra vírus. Tem as enzimas, que fazem reações químicas acontecer. E ainda a gente pode pensar também em proteínas com funções muito específicas. Os músculos, eles se mexem, né? A gente tem a contração muscular, relaxamento muscular. Esses mecanismos de contração muscular, contração e relaxamento muscular, eles acontecem graças à presença de enzimas especiais, tá? Que são a actina e a miosina. E para finalizar aqui, a gente tem as proteínas formando hormônios que também controlam diversas funções dentro do nosso organismo. Bom, existem proteínas de origem animal, as carnes, o leite, a clara do ovo, são proteínas de origem animal. Os derivados do leite, né? Como você está vendo ali o queijo. E quando eu falo carnes em geral, seja carne vermelha, carne de ave, carne de peixe, carne de porco, frutos do mar. Então são proteínas que a gente precisa ter na nossa alimentação. É fundamental que nós tenhamos esse tipo de proteína na nossa alimentação. Mas também tem proteínas de origem vegetal. E mais conhecida, a proteína vegetal mais conhecida, ela está na soja. A gente até escuta muito falar da proteína da soja. Muita gente usa a proteína da soja na alimentação. Então, também pode ser usada essa proteína da soja? Claro que pode. Tá? Lógico que pode. Outras sementes também são ricas em proteínas. E a gente pode usar. O que a gente não pode fazer é substituir. Vamos substituir a proteína animal pela proteína vegetal. Isso não pode ser feito. Tá? Porque nós precisamos de todas elas. Até porque as carnes não têm só proteínas, também tem outras substâncias que são importantes na nossa alimentação. Os lipídios, como eu tinha falado, eles são chamados de nutrientes de função mista. São nutrientes mistos. Por que misto? Porque eles tanto fazem a reserva de energia, para que o corpo utilize quando não tiver mais carboidrato, como também constroem várias partes do nosso corpo, como, por exemplo, a membrana plasmática das células. Mas também são importantes porque constroem o tecido adiposo do nosso organismo. Esse tecido adiposo que é importante também, muito importante para a gente, para nos proteger contra o frio. A gente fala que
o tecido adiposo, ele é um isolante térmico, né? Não deixa a gente perder calor, nos protegendo assim contra a ação de frio excessivo. Tanto que animais que vivem em lugares mais frios, quanto mais frio for o lugar onde o animal vive, maior a camada de gordura que ele tem. Então a gente pode pensar até aqui, né, no urso polar, por exemplo, que é um animal que tem uma camada de gordura muito grande. Tá? Não só para proteger contra o frio, mas também reserva energética, porque ele hiberna. E quando ele hiberna, fica muito tempo sem se alimentar, o organismo vai então tirando a energia que precisa do consumo desses lipídios. Só que, como todo o alimento, a gente tem que se preocupar com qual tipo de alimento a gente vai usar, né? Qual tipo a gente vai se alimentar, e qual a gente até pode usar, mas não pode usar em excesso. Então, a gente fala de lipídios, aí tem os alimentos que têm o chamado lipídio bom e o alimento que tem aquilo que a gente chama de lipídio ruim. Então, gorduras boas. Aí você tem ali alguns peixes, são ricos em gorduras que são muito importantes para a gente. Frutos, como por exemplo o abacate, sementes e óleos, especialmente aqui o azeite. O azeite, especialmente o azeite extra virgem, ele nos fornece um lipídio que é muito interessante, né? Muito benéfico para a nossa fisiologia, para o funcionamento do nosso organismo. E as gorduras ruins, aquela que a gente deve evitar o excesso, principalmente evitar o excesso, são aquelas. Lá, tem uma pizza ali, tá? Aquele queijo amarelo bacana, né, em cima da pizza que derrete, gostoso. Né? Você pode comer, o que você deve evitar o excesso. Ali aquelas batatinhas, né? A batatinha frita. Sanduíches diversos ali, um hambúrguer com queijo, bacon. Então, gordura em excesso desse tipo, principalmente, também deve ser evitada. A gente deve comer moderadamente. Por quê? Porque o excesso de gordura ruim, ele pode provocar um entupimento de vasos sanguíneos. Então, ele está mostrando também, né? Lá em cima, a artéria coronária normal, e embaixo, a artéria coronária com placa. Que placa? É uma placa de gordura. Tá? Gordura ruim em excesso pode se depositar no interior dos vasos sanguíneos, causando então o entupimento e aí dificultando a nossa circulação do sangue, ou seja, isso é bastante perigoso. Aqui também outros exemplos de lipídios, né? Esses lipídios aqui, alguns bons, outros ruins. Tá? O chocolate, excesso de chocolate também não é legal. O chocolate tem substâncias que são benéficas, mas o excesso também não é bom. Tá? Aí você tem o coco, né? Você tem alguns óleos, abacate, como a gente já visto, né? Algumas sementes, todas com óleos que são interessantes, bons para a nossa alimentação. Mais exemplos de lipídios, aqui os chamados lipídios ruins, que você deve evitar o excesso. Tá? Pizza, o sanduíche ali bacana, batatinha frita, anéis de cebola, tá? Óleo, né? Feito com muito óleo. Isso a gente tem que evitar também o excesso. Não pode ser ingerido excessivamente. Aqui, mais um exemplo. Aqui a gente mistura um pouco, né? É o refrigerante, que a gente falou lá atrás, que é o açúcar, que a gente deve evitar, o açúcar ruim. Ali embaixo o chocolate, né? Uns docinhos. Mais acima também umas rosquinhas doces. Aí a rosquinha doce tem tanto o açúcar quanto a gordura. E aí você tem batatinhas, você tem vários tipos de alimentos aqui que o excesso pode nos causar problema. Tanto porque tem açúcar ruim, como também porque tem a chamada gordura ruim. As vitaminas e os minerais, como estava falando ali atrás, são nutrientes reguladores. Quer dizer, o corpo precisa para que possa funcionar adequadamente. Tanto que a falta de vitaminas e a falta de sais minerais pode trazer vários tipos de doenças para a gente. Doenças graves que podem causar grandes problemas. Então a gente precisa dessas vitaminas aqui. Tá? Nós precisamos bastante dessas vitaminas. Aí aqui alguns exemplos, né, de vitaminas. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K. E alguns tipos de alimentos que contêm essas vitaminas. Basicamente, a gente precisa de vegetais. Tá? A gente precisa de muitos vegetais. No caso da vitamina D, aí a gente tem aqui derivados do leite e ovos. Mas as outras, basicamente, a gente encontra quando faz a ingestão de
vegetais, diversos tipos de vegetais na nossa alimentação diária. Da mesma forma, os sais minerais. A gente também precisa dos sais minerais para poder evitar que o nosso organismo deixe de funcionar adequadamente. A gente escuta muito falar, por exemplo, da vitamina C. É a vitamina C que, vê bem, a vitamina C não cura doença nenhuma, mas a vitamina C, ela estimula o funcionamento do sistema imunológico. Então, a vitamina C também é um tipo de vitamina bastante importante. Aí a gente tem aqui alguns minerais, tá? Ó, cobre, lítio, manganês, ferro, né? Essas siglas são elementos químicos, né? Não se preocupa com isso, depois a gente acaba comentando, tá? Então a gente tem aqui vários tipos de minerais, todos importantes. Então a gente pode falar também, por exemplo, o ferro. A falta de ferro pode fazer a gente ter anemia. Então a gente tem que tomar cuidado também. Precisamos ingerir ferro, temos que ter esse mineral frequentemente na nossa alimentação, né? Ferro a gente encontra, por exemplo, em vegetais verdes escuros, né, além de outros, tá? Então é importante que a gente tenha isso sempre na nossa alimentação. Bom, gente, as videoaulas vocês vão assistir pelo YouTube, tá? Que eu vou colocar links para vocês assistirem, mas esse é um canal que eu criei para as videoaulas, tá? Então esse canal eu tive que criar lá no YouTube para poder postar as aulas. Já tem várias aulas, além dessa que eu estou colocando para vocês, tem outras aulas também. Então, se vocês quiserem, isso é claro que não é necessário, não é obrigatório, mas a inscrição no canal faz com que vocês recebam os avisos de que vídeos novos estão sendo postados. Então, é mais um mecanismo, mais uma ferramenta que você pode usar aí para ter acesso, tá, gente? Como eu falei, essa é a primeira videoaula, teremos outras, tá? Então, até uma próxima oportunidade. Tudo de bom para vocês. Lembrem, está na hora de ficar em casa, não é hora de ninguém ir para a rua, não é hora de ninguém sair. Por mais chato que seja, mas daqui a um pouquinho a gente volta a se encontrar, né? A vida daqui a pouco volta à sua normalidade. Tá bom? Tchau para vocês, tudo de bom.